Esses versos trazem alguns pontos interessantes e dentre eles aí nós temos a questão da oração. E o que João aqui agora nos ensina, e aqui é um outro teste que João faz entre os verdadeiros crentes, né, os falsos crentes, né, os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Então João está testando aqui e dentro do teste que ele nos dá, então envolve aí a questão da comunhão com Deus e também das bênçãos que nós recebemos por termos comunhão com Deus. Então veja que João diz aí no verso 22, ele diz assim: aquilo que pedimos, dele recebemos. A palavra aí que João usa, que pedimos, lembrando os irmãos que é um verbo aí que ele está no presente, e normalmente no presente significa alguma coisa que é feita continuamente. Não é que você pediu agora e deixou de pedir depois. Mas a ideia aí é de alguém que está diante de Deus, está perseverando em oração. E João diz então que aquilo que nós pedimos, ele diz que nós recebemos. E observe que, de novo, João está mostrando aí algo de certeza, de convicção, né? Algo que é seguro. Então ele diz que quando nós oramos, e nós falamos com Deus, e nós pedimos, ele diz que Deus nos responde. A palavra também que ele usa aí, que é aquilo, né, ou qualquer coisa, dependendo da tradução dos irmãos aí, é claro que ela está vinculada também ao mandamento aí, mas o que João quer dizer é o seguinte, que tudo aquilo que insistentemente nós pedimos para Deus, Ele nos ouve e nos responde. Então seria essa a ideia que João está passando aí. Então, irmãos, um outro teste importante para nós identificarmos o verdadeiro crente do falso crente, o verdadeiro profeta do falso profeta, é que existe uma comunhão entre ele, Deus, e Deus e ele. E nesse caso aqui, então, João diz que essa comunhão, ela é observada e ela é experimentada por meio da resposta que essa pessoa vai receber de Deus. Ele tem convicção que Deus está ouvindo ele. Ele tem convicção que Deus está assistindo ele nas suas orações. Ele tem convicção que Deus se agrada daquilo que ele está colocando diante de Deus. Então, observe que a resposta da oração deste homem ou desta mulher é certo. Ou seja, ele tem convicção, ele sai dali da presença de Deus, seguro que Deus há de respondê-lo, conforme então nós temos aqui no texto. João vai repetir isso no capítulo 5, versículo de número 14 e também versículo 15, ele diz assim: e esta é a confiança que temos com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja que João está falando de coisa, ele está convicto de que Deus ouve, de que Deus responde e de que Deus dará a ele aquilo que ele está colocando diante do Senhor. Então, irmãos, aqui está a diferença entre o verdadeiro e o falso. Ou seja, o verdadeiro crente e o falso crente. O verdadeiro crente, ele tem convicção, ele tem certeza, e é por isso que ele está na presença de Deus continuamente, que ele está falando com Deus, colocando seu coração na presença de Deus, e Deus está ouvindo ele. E quando ele sai da oração, ele não sai perturbado, ele não sai dali preocupado ou ansioso, porque ele tem convicção que Deus há de respondê-lo, que Deus há de atendê-lo. O Senhor Jesus, antes de partir, ele estava preparando os discípulos, lá em João 14, 15, ele vai dizer isso: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto eu farei, para que meu Pai seja glorificado em vós. Então, João está ensinando isto para a igreja, e é claro que agora ele não está limitando isso só aos apóstolos, mas também a ele e aos membros da igreja. Ele diz: olha, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção que Deus ouve e que Deus responde às nossas orações. Então, tudo aquilo, a expressão usada aí, ou aquilo, ou todas as coisas, não é? Conforme a tradução, quer dizer que não é algo definido, mas o ponto é, o que colocamos na presença de Deus, o que nós rogamos a Deus, o que nós clamamos a Deus, nós estamos certos que Ele vai responder. Que Ele vai responder. Então isso aqui, irmãos, é uma certeza, isso é uma convicção. Não é alguém que está dando um tiro no escuro, ou alguém que está chutando. Eu vou tentar.
como alguém que aposta numa loteria ou num jogo de sorte. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Não, é alguém que se colocou na presença de Deus convicto que Deus está nele, ele está em Deus, que ele tem comunhão com Deus e Deus comunhão com ele, e ele tem convicção, então, que Deus há de respondê-lo naquilo que ele vai, então, colocar na presença de Deus.